Para o teste de calibração do circuito do ventilador 840, é necessário que o ventilador esteja conectado na rede de ar comprimido e oxigênio, sem válvula redutora, ou se estiver conectado com a válvula redutora, que essa válvula redutora esteja bem aberta, liberando bastante o fluxo da rede, porque esse teste demanda um pouco mais de pressão mesmo, de fluxo, ligado na tomada, com o filtro expiratório, inspiratório e o circuito a ser utilizado. O teste tem a função de avisar o ventilador e de preparar o ventilador para receber o paciente. Então, avisar o ventilador quais os acessórios que estão sendo utilizados. E para que esse ventilador faça a checagem se há vazamento, se a resistência ou a complacência podem comprometer a ventilação. Então, é sempre recomendado a cada troca de circuito ou a cada troca de paciente que esse teste seja realizado. Para a realização do teste, nós vamos ligar o ventilador, selecionar a opção SST, executar o autoteste curto e calibrar o circuito. E seguir o passo a passo nessa janela sinalizada com a cor laranja. Então aqui ele pede para desconectar o paciente e para tocar no botão de teste dentro de 5 segundos. Então nós vamos selecionar, deixar a caixa na cor laranja e apertar ao lado o botão de teste. Esse botão de teste tem que ser pressionado para que o ventilador saia do modo de ventilação e entre no modo de testes. Nesse momento o paciente não pode ser ventilado. O ventilador está sendo preparado para recebê-lo. O primeiro passo é selecionar o circuito. O circuito é para um paciente adulto, ou seja, um circuito de 22 milímetros para pacientes acima de 25 quilos. A configuração é a pediátrica, um circuito com calibre de 15 milímetros para paciente abaixo de 25 quilos, ou a configuração é para um paciente neonatal, um paciente de pesos mais baixos, abaixo de 10 quilos, já seria recomendado o uso de um circuito de 10 milímetros ou 12 milímetros. E nesse caso, se confirmado neonatal, nós precisaríamos também de um outro acessório, de um outro filtro expiratório específico para o paciente neonatal, que é menor do que esse que estamos aqui mostrando para vocês para a configuração adulto. É importante selecionar o tipo de umidificação, se vamos usar o HME no Y ou se vamos usar a jarra de umidificação ativa. A jarra de umidificação ativa possui um volume compressível, um volume interno que precisa ser compensado para que a ventilação seja mais segura, mais fidedigna. Então é importante que a gente coloque o volume dessa jarra, o volume compressível, independentemente se há água ou não. E isso deve ser verificado com cada fabricante da jarra que vocês utilizam. Se o circuito ele for de filamento aquecido, com um umidificador específico, é importante que a gente sinalize que o tubo expiratório é aquecido. Se vocês não estiverem usando o circuito com fio aquecido, a gente seleciona tubo expiratório sem aquecimento e coloca o volume da jarra. Vamos colocar aqui na configuração do HME. Selecionado isso, vamos pressionar aceitar e aí o teste vai começar com a calibração do sensor de fluxo e dos componentes internos. Então, nesse momento é importante que a pressão na rede esteja liberada. O ventilador solicita, conecte o circuito com o filtro inspiratório, então um circuito conectado com o filtro inspiratório, sem umidificador, que seria a base aquecida. Pressione aceitar. Bloqueie a conexão em Y, ele é bem explicativo, então a gente pode seguir o passo a passo e sempre apertando aceitar no final. Eu vou usar a tampinha do HME, se vocês não tiverem, basta pressionar com a mão mesmo, mas sempre seguindo o passo a passo. A gente só vai tirar essa tampinha quando o ventilador solicitar para desbloquear o Y. Feito isso, aceita. E aí a gente vai aguardar o diagnóstico do teste. Para isso que está sendo testado no momento. Os resultados possíveis que vão aparecer
Aqui são passou, o ventilador passa direto para a próxima etapa, um alerta, que é importante a gente tomar atenção e tentar resolver, e uma falha, que é impossível continuar o teste, a não ser que você resolva o problema. Então, em caso de alerta e falha, é sempre importante que a gente tente resolver o problema antes de prosseguir. Quais são os problemas que podem aparecer? Por exemplo, o uso da válvula redutora, que não é necessário para esse teste, uma pressão que oscila muito na rede do hospital, acessórios com um vazamento muito importante, um filtro ou um circuito que não esteja adequado para aquela configuração de paciente, ou uma resistência muito alta de um filtro reutilizável que acaba indo para reprocessamento e retorna fora das condições normais. Quando o ventilador sinaliza com a caixa em laranja, ele está solicitando alguma ação, então a gente vai seguir aqui o passo a passo. Conecte o umidificador caso aplicável. Se eu fosse utilizar a base aquecida, seria esse o momento para colocar a base, mas não é o caso, eu vou seguir pressionando aceitar. Ele passou nessa primeira fase, já foi automaticamente para a próxima. Aqui ele mostra o vazamento do circuito, então se o problema for um furo no circuito ou copos do circuito rachado ou Y rachado, você já vai saber disso nesse momento, e aí se der um alerta ou falha, é importante que você resolva o problema trocando o circuito ou peças do circuito. E ele foi automaticamente para o filtro expiratório, onde ele vai testar a resistência desse filtro expiratório. E ele pede, desconecte na porta do paciente. Para o ventilador 840, a porta do paciente é a entrada do ar do paciente no filtro expiratório, que é o que ele está testando nesse momento. Então, quando ele pede desconecte na porta do paciente, eu tenho que desconectar a porta expiratória, o ramo ex. E é importante que a gente destaque que o Y continua ocluído. Então, desconecte o ramo ex, mas não desconecte o Y, continue bloqueando o Y. Selecione aceitar. Conecte a porta do paciente. Então, o ar que vem do paciente no filtro expiratório, que é o que ele está testando agora. E aí a gente continua com o aceitar. E o Y continua ocluído. Aqui ele vai testar a resistência do circuito e depois a flexibilidade do circuito. Então, se for um circuito já muito utilizado, um circuito de silicone, que foi muitas vezes para autoclavagem, ele pode perder as propriedades dele, e é importante que a gente troque esse circuito, para que não haja comprometimento da ventilação. Agora sim, desbloqueio o Y, eu deixo o Y liberado, confirmo, ele vai continuar os testes. Lembrando que qualquer alteração desse teste é uma sinalização do ventilador que ele pode não funcionar da melhor maneira possível. Bloqueie a conexão em Y e aceita. Por isso é importante a identificação dos problemas já no teste de calibração antes de colocar no paciente. A identificação dos problemas relacionados aos acessórios, porque esse teste ele testa sim componentes internos, mas a principal função dele é entender os acessórios e compensar esses acessórios para tudo que você programou no ventilador realmente chegue no paciente e para que essa monitorização seja mais fidedigna. Aqui ele pede um último passo, desbloqueia o Y, aceita, o teste foi completado, o resultado passou em todas as etapas e nesse momento nós vamos sair, apertar aceitar e o ventilador sai dessa tela de testes e retorna para a tela de ventilação. Ele fará isso sozinho e é importante que a gente deixe o Y desobstruído. Aqui é o momento onde a gente já pode ajustar os parâmetros ou eu posso deixar o ventilador desligado até que o paciente seja admitido e possa entrar na ventilação.
Lembrando que os resultados do teste aparecem na tela superior e eu posso verificar o detalhamento deste teste na abinha de 3 telas.